Preparem-se, meus flamenguistas, temos uma nova edição especial do Mengão em 60 segundos, com mais 3 novas atualizações sobre os reforços e as movimentações da equipe. Nação, estejam atentos, pois aqui é o lugar para ficar por dentro de tudo, diariamente, a partir das 6h15 da manhã. Não percam, além disso, estamos de olho na possível chegada de um craque de peso para reforçar nosso time. Mas antes, confiram a primeira notícia fresquinha que acabou de sair hoje. Olha isso! O Flamengo não desiste após Fekir e apresenta uma proposta milionária para adquirir outro jogador europeu. Reconhecido como uma das principais forças do futebol brasileiro, o Flamengo demonstra interesse em fortalecer seu elenco com talentos da elite europeia. Num passado recente, o clube realizou uma movimentação bem-sucedida ao contratar o zagueiro Pablo Mari do futebol espanhol. Mari, que se tornou uma figura emblemática no time liderado por Jorge Jesus, demonstrou o potencial de tal estratégia. Durante a última janela de transferências, especulações surgiram em torno de outros nomes, incluindo os portugueses Domingos Duarte e William Carvalho, embora as negociações não tenham avançado. Recentemente, o jornal Diário de Sevilha reportou que o Flamengo também fez uma tentativa de contratar o francês Nabil Fekir, ex-jogador do Lyon e atualmente no Betis. Contudo, as exigências financeiras e a vontade do jogador não se alinharam com as expectativas do clube. Fekir despontou no Lyon como uma das principais promessas do futebol europeu, mas enfrentou desafios com lesões que impediram seu progresso. Entretanto, Fekir não foi o único meio-campista europeu na mira do Flamengo. De acordo com o jornal Record de Portugal, o clube carioca apresentou uma oferta de 4 milhões de euros, equivalente a 21,6 milhões de reais, pelo meia André Franco, que atualmente joga pelo Porto. No entanto, o clube português demonstrou falta de interesse em liberar o jogador neste momento, optando por recusar a oferta. Originário de Lisboa, André Franco tem 25 anos de idade. André Franco foi contratado pelo Porto após se destacar pelo Estoril, também em Portugal. Desde então, acumulou 48 partidas pelo clube lusitano, contribuindo com 4 gols e 4 assistências. Vamos para a segunda notícia, que pode definir o futuro de Gabigol. Brasilandim tem opiniões divergentes sobre o futuro de Gabigol no Flamengo. O atacante não participará do jogo contra o Fluminense no sábado, mas ainda assim foi tema de discussão durante a coletiva de imprensa conduzida pelo vice-presidente de futebol do clube, Marcos Braz, na sexta-feira. Quando questionado sobre a possibilidade de renovação do contrato do jogador, Braz não afirmou categoricamente que Gabigol permanecerá no clube, contradizendo assim o que o presidente Rodolfo Landim havia afirmado. Abre aspas, a situação será resolvida no momento adequado. Pode ter certeza de que em breve isso será resolvido de uma forma ou de outra. De resto, o Gabriel sempre teve boa relação com a comissão e com todos. Em momentos pontuais, após tanto tempo, é lógico que pode acontecer uma coisa ou outra. Mas é um atleta que sempre cumpre seu horário e não tem nenhum tipo de problema aqui, disse Marcos Braz. Após o Flamengo confirmar a conquista da Taça Guanabara no sábado, Rodolfo Landim fez um apelo à calma para a torcida e assegurou a permanência de Gabigol. O presidente ressaltou que o contrato do atacante se estende até dezembro deste ano e, caso não seja renovado, ele poderá negociar um pré-acordo com qualquer outra equipe a partir de julho. Abre aspas, ele não vai sair do Flamengo. Sou presidente, ele tem contrato com o Flamengo. A torcida pode ficar tranquila em relação a isso, comentou Rodolfo Landim, ainda no gramado do Maracanã, poucos minutos após a vitória por 3-0 sobre o Madureira. Devido ao processo de recuperação de uma lesão muscular, Gabigol estará ausente no jogo do Flamengo. Gabigol tem sido reserva de Pedro nesta temporada, mas entrou em campo em todas as partidas. Ele começou como titular apenas 2 vezes e balançou as redes nas 2 oportunidades, diante de Sampaio Correia e Volta Redonda. Foram os únicos 2 gols do camisa 10 na temporada. Agora vamos para a terceira notícia. Uma bomba na verdade que vai pegar vocês de surpresa. O possível ingresso de John Arias no Flamengo em 2024, avaliado em 109 milhões de reais, está condicionado à resolução de um detalhe específico. A torcida rubro-negra celebra a excelente fase do clube nesta temporada, evidenciada pela recente vitória convincente sobre o Fluminense. Sob o comando de Tite, o Flamengo vem demonstrando evolução constante, com ajustes táticos oportunos e uma gestão de equipe que tem sido bem recebida pelos jogadores.
Mesmo com jogadores de renome como Davi Luiz, Gabigol e Bruno Henrique no banco de reservas, a relação no elenco permanece harmoniosa, sem quaisquer conflitos até o momento. Existe um profundo respeito pela hierarquia estabelecida. Após a notável vitória do Flamengo, surgiram especulações sobre o interesse do clube na contratação do atacante João Arias, atualmente no Fluminense. O tricolor carioca detém 50% dos direitos econômicos do jogador. Esses rumores ganharam força nas redes sociais, gerando entusiasmo entre os torcedores do Flamengo, que reconhecem o talento do velocista. De acordo com apurações do Bola VIP Brasil, embora o Fluminense detenha metade dos direitos de Arias, possui a prerrogativa de decidir sobre eventuais propostas de transferência. Recentemente, o Zenit apresentou uma oferta pelo atacante no valor aproximado de 12 milhões de euros, equivalente a 65,4 milhões de reais. Porém, a direção do Fluminense recusou veementemente essa proposta. Mesmo que o Flamengo esteja disposto a oferecer um salário acima da média para Arias, o jogador não pode simplesmente optar por uma saída. A oferta deve ser vantajosa para todas as partes envolvidas. Como seria se Arias viesse jogar no Mengão? Arias é um meio-campista versátil, conhecido por sua habilidade técnica refinada, visão de jogo apurada e capacidade de controlar o ritmo da partida. Sua capacidade de fazer passes precisos, driblar com destreza e contribuir tanto na defesa quanto no ataque o tornam uma peça valiosa em qualquer equipe. Além de suas habilidades técnicas, João Arias é elogiado por sua inteligência tática e capacidade de ler o jogo. Sua capacidade de encontrar espaços e criar oportunidades de gol para seus companheiros de equipe seria um ativo importante para o Flamengo, especialmente em jogos contra adversários bem organizados defensivamente. Embora Arias tenha construído sua carreira principalmente na Colômbia, sua habilidade técnica e estilo de jogo dinâmico o tornariam um ajuste natural para o futebol do Flamengo. Sua capacidade de se adaptar rapidamente às demandas do jogo seria uma vantagem significativa para o Mengão. Aos 25 anos, João Arias está no auge de sua carreira e ainda tem muito a oferecer. Sua contratação representaria não apenas uma adição imediata de qualidade ao Flamengo, mas também um investimento no futuro, com o potencial de se tornar uma peça fundamental no meio-campo do time por muitos anos. Embora a negociação ainda esteja em estágio especulativo, a possibilidade de João Arias vestindo o manto sagrado já desperta a imaginação dos torcedores do Flamengo. Se essa transferência se concretizar, o Mengão estará pronto para fortalecer ainda mais seu meio-campo e seguir em busca de novas conquistas nos gramados brasileiros e internacionais. Resta agora aguardar então, nação. O Mengão deveria se empenhar para tentar trazer Arias? Muitos torcedores já sonham com essa contratação, e vocês sonham também? E me diga, André Franco seria uma boa opção no Fla? O Gabigol ainda tem espaço no Flamengo? Sim ou não? Qual sua opinião? Fique ligado para as próximas atualizações. Gostaríamos agora de ouvir a sua opinião. É importante lembrar que seu feedback é valioso para nós. E também, deixe aquele like e ative o sininho para não perder nenhum vídeo e seja mais um dos muitos torcedores inscritos aqui no canal. Obrigado pela audiência e já vamos deixar para vocês outro vídeo na tela com outra notícia quentinha. Agradeço por ter assistido o vídeo e trarei qualquer novidade em primeira mão para vocês. E não esqueça, se chegou até aqui, deixe um beijo para Soraya e deixe seu nome abaixo nos comentários e por favor marque um amigo flamenguista para ver o vídeo.